fez a primeira comunhão. Pior, Pedro, eu nunca recebi nenhum sacramento. Não sou nem batizado. Sem graça, ele fitou o chão. Naquela noite, quando ouvi você falar da importância da confissão e da Eucaristia, cheguei em casa e fiquei pensando se minha vida poderia melhorar ainda mais se eu recebesse pelo menos esses sacramentos. Talvez eu esteja falando besteira, agora. Ele me olhava nos olhos. Não tem nada de errado no que você está me dizendo. Aliás, como você mesmo percebeu, esse assunto é muito importante. Desculpe perguntar, mas tem certeza de que nunca foi batizado na Igreja Católica? Tenho certeza absoluta. Quando eu era adolescente, minha mãe disse que eu nunca havia sido batizado porque ela e meu pai não gostavam de nenhuma religião em particular, apesar de nossa família ser de origem católica. Sabe como é? Se diziam católicos não praticantes. Entendo. Aqui mesmo, no terço, um certo número de pessoas diz que são católicas não praticantes. Então sua mãe deixou a escolha de se batizar ou não para você, quando era adolescente. Exatamente. O problema é que nunca me interessei por isso. Também não frequentava a igreja e não tinha amigos que frequentassem. Não via razão nenhuma para ir lá. Claro, ninguém deu exemplo nem mostrou como isso o beneficiaria. Lembra o que você falou no terço da semana anterior à Páscoa? Eu neguei. Ele prosseguiu. Você disse que tinha gente que só ia à missa 2 vezes ao ano, na Páscoa e no Natal. Pois eu não ia dia nenhum, nem mesmo nas 2 datas mais importantes do ano. Para ser mais exato, a primeira vez que entrei em uma igreja, depois de muitos anos, foi no dia em que uma amiga me trouxe aqui para rezar o terço, com a promessa de que o rapaz que o conduzia tinha dons místicos. Ele abriu um sorriso. Há quanto tempo você reza o terço comigo? Deve ter uns 9 meses. Comecei a frequentar seu grupo de oração no início do ano. Sua vida melhorou com isso. Você se refere a frequentar a igreja ou a rezar o terço? Você também passou a vir às missas de domingo? Desde a Páscoa, não perco mais nenhuma. Depois daquele dia que minha amiga me trouxe aqui, não faltei ao seu grupo de oração. Fui a todos os terços que você rezou na igreja de Santa Mônica este ano. Então, acredito que o terço tenha mudado sua vida para o melhor. Do contrário, teria desistido. Minha vida melhorou muito. Para que você tenha uma ideia, eu era alcoólatra. Meu casamento acabou por causa disso. Fiquei inteiramente só, já que meus pais faleceram e eu não tive filhos. Após frequentar o grupo de oração aqui com você por 1 mês e meio, não senti mais vontade de beber. Não tomei qualquer tipo de remédio nem fiz tratamento e, mesmo assim, meu vício sumiu. Nunca imaginei que isso fosse possível. Pedro, foram anos bebendo, que bonito. Deus agiu na sua vida. Coloquei em prática o que você ensinou durante a oração, no 5º mistério de cada terço. Devemos pedir a Deus, com fé, coisas importantes para nós. Confesso que, nas primeiras reuniões, quando ouvia você falar isso, desconfiava e pensava, que papo furado desse cara. Deus nem sabe quem eu sou. Nunca vai me dar nada. Depois, resolvi testar. Me surpreendi e vi que funciona mesmo. Gostei da sua sinceridade. Soltei uma risada curta. Uma noite, acho que foi a 4ª ou 5ª vez que estive no grupo de oração, você contou a parábola do filho pródigo. Aquilo me emocionou e mudei de ideia sobre minha relação com Deus. O homem esfregou os olhos e fez silêncio. O que exatamente te tocou naquela noite? Na história contada por Jesus, me vi no jovem que pediu a sua parte da herança ao pai e saiu pelo mundo para curtir a vida. Fui responsável com minha vida como ele foi com a dele. No fim, apesar de tantos erros, Deus me acolheu e me presenteou, do mesmo jeito que o pai fez com o filho pródigo. Para que você compreenda bem, aquele homem se referia à seguinte parábola do Evangelho de Lucas. Um homem tinha 2 filhos.
O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. LC 15, 11 a 14. Quando o jovem irresponsável se viu em grande miséria e solidão, perdido no mundo, resolveu voltar à casa do pai. Sua intenção era lhe pedir um emprego e ganhar permissão para ficar dormindo no alojamento dos funcionários. Para sua surpresa, o pai o viu chegando à propriedade e adotou a seguinte postura. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. LC 15, 20 a 24. Visivelmente emocionado, o homem com quem eu conversava naquela noite falou: Meu pai também era muito rico e financiou meus negócios. Infelizmente, afundei boa parte deles com meu vício, jogos e mulheres. Do mesmo jeito que o rapaz da parábola, me vi na lama nos últimos anos, profundamente deprimido e na solidão. Restaram muito poucos amigos. Mesmo sendo aconselhado por eles, não queria saber de religião nem de Deus. A diferença entre mim e o filho pródigo da parábola era que meu pai biológico já falecera havia algum tempo. Eu não tinha mais um pai que pudesse solucionar o caos em que eu me metera. Não tinha para onde retornar nem havia ninguém que, por compaixão, pudesse me acolher. Pelo menos era o que eu pensava. Ele deu um sorriso entristecido. Ao ouvir a parábola, você entendeu que Deus é seu Pai, aquele que, com profunda compaixão, amor e alegria, te estava esperando todos esses anos de braços abertos. Sim, na mesma hora que você concluiu a parábola. Então, com meu coração palpitando forte e com o terço de contas de madeira na mão, resolvi que iria fazer uma experiência. Qual? Pensei, se Deus é o Pai que está me acolhendo hoje, durante este terço, apesar de todos os meus erros e falhas de caráter, gostaria de ter mais uma chance para refazer minha vida. Quero reerguer a única empresa que me resta e ficar livre do álcool. Esses foram seus pedidos naquela noite. Sim. Foi o que eu pedi no início do quinto mistério. O Pai Celestial lhe concedeu as duas graças pedidas? Não. Ele me deu mais do que eu pedi, pois a depressão que eu sentia há muitos anos também saiu do meu coração. Nosso Pai do céu é tão bondoso que acaba nos dando mais presentes do que pedimos, falei, abrindo um sorriso. Quando percebi que estava vivendo uma nova vida, que tinha ganhado uma nova chance, vim aqui no seu grupo de oração e disse a Deus quanto era grato. Aproveitei também para falar a Ele que gostaria de seguir verdadeiramente seus preceitos. Não quero errar mais. Sabe como é, já estou velho, fez bem agradecer a Deus. Nosso Pai detesta a ingratidão. De onde veio a questão de seguir seus preceitos? Quem lhe aconselhou isso? Curiosamente, no meio do terço da semana passada, você disse: Deus se alegra quando caminhamos na estrada dele, quando nos guiamos no mundo por seus princípios. Na hora, entendi que aquilo era para mim. Muito bem. Então, imagino que já saiba o que fazer. Coloquei minha mão direita em seu ombro. Não sei. Por isso estou aqui. Preciso de uma orientação de ordem prática. O que você acha que devo fazer daqui para frente? Como me guiar pelos princípios de Deus? Antes que eu pudesse dar uma resposta, meu anjo da guarda apareceu atrás dele, dentro de uma intensa luz esverdeada e me disse:
telepaticamente. Sem uma vida nos sacramentos, em algum momento do futuro próximo esse homem cairá novamente nas tentações que quase consumiram sua alma. Tão logo me falou, desapareceu numa explosão verde. Sem titubear, falei para o homem. Você precisa dos sacramentos. Tudo bem, mas como faço para recebê-los? Procure o pároco da nossa igreja. Há uma catequese para adultos aqui. Você vai aprender sobre os preceitos de Deus. Vai começar pelo batismo e pela Eucaristia. Esses sacramentos abrirão as portas da sua vida para que o Espírito Santo te ilumine cada vez mais. Eucaristia. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus. Sua importância é tamanha que o Catecismo da Igreja Católica esclarece que ela é fonte e ápice de toda a vida cristã. Parágrafo 1324. Segundo o mesmo texto, os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja. Por tudo isso, pais católicos devem fazer todo o esforço para colocar seus filhos na catequese, para que eles façam a primeira comunhão e possam receber Cristo Jesus durante toda a sua vida. O próprio Mestre instituiu a Eucaristia durante a última ceia, conforme lemos na Bíblia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Mateus 26, 2628. Minha relação com a Eucaristia é muito especial e posso dizer que se iniciou anos antes de minha primeira comunhão. Quando tinha 7 anos, eu estava deitado na minha cama à noite, com os olhos fechados, tentando dormir em vão. Então, vi o teto do meu quarto se abrir e o céu surgiu bem nítido. Era noite de lua crescente. Para minha surpresa, não sentia mais meu corpo em contato com o colchão e parecia me aproximar cada vez mais das estrelas, flutuando gentilmente. As luzes da cidade do Rio de Janeiro foram ficando para trás. Quando estava mais perto da lua, avistei um homem crucificado pairando no espaço. Ele estava nu e bastante ferido. Como estava à distância, não podia ver seu rosto com clareza. Aquela cena forte me chocou. Queria ir até ele e ajudá-lo, mas não conseguia. Tentei chamar meus pais, mas minha voz não saía. Em desespero, acabei retornando ao quarto. Abri os olhos e passei o resto da noite em claro por conta da experiência mística. Na semana seguinte, Frei Heliodoro, o sacerdote agostiniano espanhol que catequizou a mim e os meus amigos do colégio, começou a falar sobre a paixão de Cristo. Na hora entendi, o homem pregado na cruz no espaço sideral era Jesus. As imagens que o retratavam, espalhadas pelas igrejas e residências, não captavam nem de perto o tanto que ele estava machucado. Ao fim daquele mês, durante as aulas de religião no colégio, eu já sabia que Jesus havia sido crucificado para a salvação da humanidade, para abrir as portas do céu a nós. Como vira na cruz daquela forma, fiquei impressionado com sua coragem e obediência ao Pai. Frei Heliodoro fazia questão de frisar que, dentro de alguns anos, iríamos receber o corpo e o sangue de Jesus em uma hóstia, durante nossa primeira comunhão. Teríamos a honra e a graça de receber Jesus vivo em nós. Durante anos ansiei por aquele momento. Quando chegou o grande dia, eu tinha 10 anos. Fui nervoso com meus amigos em fila para receber a comunhão das mãos de Frei Heliodoro. Retornei para o banco da igreja para fazer minhas orações. Ao fechar os olhos, a mesma visão de Jesus crucificado no espaço sideral surgiu diante de mim. Tomei um susto. Sem identificar com precisão suas feições, vi que o Senhor levantou a cabeça e olhou na minha direção. Naquele momento,
As feridas desapareceram de seu corpo e suas mãos se desprenderam da cruz. Abri os olhos e imediatamente me deparei com o enorme crucifixo do altar da igreja de Santa Mônica, no Leblon, o mesmo que está lá até hoje. Naquele momento, veio nítido à minha mente: Jesus está vivo e está em você. Aquela voz não era do meu anjo da guarda, mas do Espírito Santo. Compreendi que o momento da comunhão é realmente único e sagrado. Certo dia, por volta dos 19 anos, fui a uma reunião de oração na casa de Zitinha, a senhora de dons místicos de quem falo em Você Pode Falar com Deus, e todo mundo tem um anjo da guarda, mas nos outros livros só a chamei de Z. Tive a honra de tê-la como minha grande mentora espiritual por anos. Nessa ocasião, ela me pedira para levar o violão, pois queria fazer um louvor preliminar. Depois da terceira música, ela me olhou e sorriu. Meu filho, qual a primeira coisa que você faz quando recebe Jesus na missa? Procuro esvaziar minha mente e, logo depois, fazer meus pedidos a Ele. Nossa Senhora me pediu que lhe dissesse que onde o filho dela está, ela também está. Assim, nossa mãe solicita que, antes de fazer seus pedidos ao filho dela, você a saúde com uma Ave Maria. Zitinha, você reza a Ave Maria todas as vezes que recebe a comunhão? Sim, desde que era muito jovem e Nossa Senhora me pediu a mesma coisa. Depois, o que você costuma fazer? Peço que Nossa Senhora interceda junto ao filho dela pelas minhas necessidades e começo a enumerá-las para Jesus, que está no meu coração. A partir de hoje, vou fazer a mesma coisa. Na missa, durante a transubstanciação, quando, pela oração do Padre, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue do Senhor, o anjo ministerial do sacerdote celebrante se une a outros tantos que descem do céu para honrar a presença de Jesus no altar. É um momento de grande beleza, e quem tem olhos de ver percebe que a forte luz que ali surge é irradiada para todos os cantos da igreja. Nesse instante, gosto de apresentar minhas intenções pessoais e colocá-las em cima do altar, para aproveitar a presença de Jesus e seus anjos no local e ganhar as graças de que necessito. Durante a comunhão, também vejo algumas pessoas na fila acompanhadas por seus anjos da guarda. Certa vez, pedi explicações ao meu anjo da guarda sobre esse fenômeno. Porque algumas pessoas não têm a companhia do anjo da guarda. Eu indiquei a fila com a cabeça. Para que a pessoa esteja acompanhada de seu anjo da guarda no momento da comunhão, deve se preparar adequadamente para receber o corpo e o sangue de Jesus. Os que não estão com sua confissão em dia não têm essa prerrogativa. O anjo protetor não pode pactuar com tal ofensa a Cristo. Além disso, alguns fiéis se confessam regularmente, mas não creem que nós, seres angélicos, existimos. Respeitamos a crença deles e nos afastamos. Crisma ou confirmação. A iniciação cristã se cumpre por 3 sacramentos: batismo, eucaristia e crisma ou confirmação. Todo batizado que fez a primeira comunhão pode e deve receber o sacramento da confirmação. Através dele, o fiel recebe a consumação da graça batismal e, especialmente, a força do Espírito Santo. Por intermédio desse sacramento, o fiel é vinculado de forma mais perfeita à Igreja e convidado a defender e difundir a fé, com palavras e atos, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1285 a 1288. Quem o celebra ordinariamente é o bispo local, com a imposição das mãos e a unção com óleo perfumado, além das palavras sacramentais. Quando éramos crianças, nossos pais e padrinhos nos apresentaram a fé pelo batismo. Agora, com a capacidade de discernir por nós mesmos, somos chamados a confirmar aquela escolha, firmando nosso compromisso na fé, por isso o nome confirmação. No Brasil, cada diocese indica qual a idade mínima para a pessoa se crismar, variando entre 12 e 16 anos.
A Igreja Católica extrai o sacramento da crisma de algumas passagens bíblicas, por exemplo. Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem, Pedro e João rezaram pelos samaritanos, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato, o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 14 a 17. Paulo perguntou: que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava como sinal de arrependimento e pedia que o povo acreditasse naquele que devia vir depois dele, isto é, Jesus. Ao ouvir isso, eles se fizeram batizar em nome do Senhor Jesus. Logo que Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 3 a 6. Fiz minha confirmação quando era adolescente, com 16 anos. Na época, apesar de estudar a vida toda em colégio católico, precisei fazer um ano de curso específico. Em alguns momentos, as aulas me pareceram maçantes e pensei em desistir. Resolvi, então, perguntar ao meu anjo da guarda: preciso mesmo receber esse sacramento? Que benefício extraordinário posso ter com ele? O ser angélico estava ao lado de minha mesa de estudo, onde eu li um livro, quando falou: no momento em que você for crismado, vai perceber maior clareza nos seus dons, especialmente a visão e a audição espirituais. Haverá um benefício grande para você e para aqueles que, ao longo da vida, vão precisar dos seus dons. Porque isso vai acontecer. Você vai tomar alguma providência durante a cerimônia religiosa. Não agirei nem interferirei em nenhum momento. Apenas estarei presente ao seu lado. Tudo se dará pela ação e força do Espírito Santo. Será como um Pentecostes para você. Isso vai acontecer porque tenho algo especial, ou é assim com todos os crismandos. Todo aquele que se prepara adequadamente e se submete, com fé, ao sacramento da confirmação recebe seu Pentecostes particular. Alguns leitores podem estar se perguntando o que é Pentecostes. Originariamente, este é o nome da festa do povo judeu em memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, no Monte Sinai, conforme relatado em Êxodo 34, 1 a 28. Para os católicos, trata-se do dia em que houve a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria reunidos em um cenáculo, 50 dias após a Páscoa do Senhor. Segundo os Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4. Conclusão: o argumento do meu anjo da guarda para me convencer a perseverar foi a efusão do Espírito Santo sobre todo aquele que recebe o sacramento. Encontramos ensinamentos da Igreja Católica neste mesmo sentido. Esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Por várias vezes Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que realizou primeiramente no dia da Páscoa e em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. Catecismo, parágrafo 1287. Além do batismo no Espírito Santo, outro ponto importante é que, com a confirmação, realizamos o compromisso de ser um membro atuante na Igreja Católica. Quando eu estava no Santuário de Lourdes, em 2021, com um grupo de peregrinos, uma mulher me perguntou: Pedro,
Você acabou de falar que precisamos declarar nosso compromisso com Jesus e a Virgem Maria com palavras e atos. No mesmo instante, pensei que nunca me crismei. Você fez a primeira comunhão, mas não fez crisma, ou nenhum dos dois. Fiz a minha primeira comunhão quando era menina. Desde então, me confesso com regularidade e comungo sempre aos domingos. Como ela era uma pessoa que frequentava a igreja e seus sacramentos, achei estranho não ter recebido a confirmação. Algum motivo especial para você não ter se crismado? Quando eu tinha 15 anos, frequentava o grupo jovem da minha paróquia. Todos iríamos nos crismar juntos. Mas meus pais se separaram e acabei tendo que mudar de cidade com minha mãe. Resultado, não me crismei e, nos anos que se seguiram, não cogitei mais fazê-lo. Você chegou a ficar afastada da igreja. Com a questão da separação, chegou a dar um tempo nas missas e orações? Não. Eu me apoiava em Deus o tempo todo. O problema é que a área da cidade para onde me mudei não tinha um grupo jovem e fiquei muito desmotivada. Mas não deixei de ir à missa em nenhum momento. Naquele instante, Santa Rita, que havia nos acompanhado durante a Via Sacra no Bosque de Lourdes, apareceu ao lado dela e me disse: ela precisa receber o sacramento da confirmação. Deus espera que ela firme o compromisso de servir sua comunidade e os irmãos de fé. Quando ela for ungida com o óleo, haverá uma grande libertação, pela efusão do Espírito Santo, inclusive com relação à sua vida afetiva. Olhei para a mulher e perguntei: você está com um grande nó na sua vida afetiva, não é? Meu Deus! Como você sabe? Indagou ela, com os olhos marejados. Santa Rita acabou de me dizer que, se você se crismar, haverá grande libertação na sua vida afetiva. Se eu fosse você, firmava logo esse compromisso com Deus e buscava servir em alguma pastoral na sua paróquia. Fico muito feliz com a mensagem, Pedro. Sou devota de Santa Rita há muitos anos. Sim, preciso muito de libertação na minha vida afetiva, porque parece que não me acerto com ninguém e já tenho mais de 40 anos. Vou fazer o que ela me pede. Penitência ou confissão. Pelo sacramento da penitência ou confissão, recebemos o perdão das ofensas feitas a Deus. Por isso, ele também é denominado sacramento da reconciliação. Seu objetivo é a conversão do coração do fiel, a partir da ruptura com o pecado. Com ele, demonstramos o desejo e a resolução de mudar de vida. Catecismo, parágrafo 1431. Durante a peregrinação que fiz com um grupo à Itália, em dezembro de 2022, tive um testemunho interessante. Estávamos em São Giovanni Rotondo e o hotel possuía mais de um salão para o café da manhã. Quando desci, perguntei a um funcionário onde era la prima colazione. Sem perceber que eu pertencia ao grupo de brasileiros e portugueses, ele me encaminhou a um salão vazio. Assim que entrei, veio falar comigo um senhor mineiro, do mesmo grupo de peregrinos. Pedro, já tomou café? Ainda não. Parece que é naquele salão ali. Vamos lá? Claro. Aproveitando que o local estava vazio, ele me contou sobre sua vida e me disse algo muito interessante. Minha cidade é pequena e eu não queria contar meus pecados ao padre local. Assim, já fazia uns 20 anos que não me confessava. Na última missa em que estivemos, percebi que você participou da comunhão. Sim. Vou contar o que aconteceu. Antes de virmos para cá, minha filha insistiu muito comigo. Disse que eu precisava me confessar e que você tinha dito em algum vídeo que era fundamental que os peregrinos se preparassem bem para a nossa peregrinação, porque ela seria como um retiro espiritual. Isso mesmo. A informação dela está perfeita. Eu pedi mesmo que as pessoas que viessem comigo aos santuários estivessem reconciliadas com Deus, em condições de comungar. Resolvi ir à igreja me confessar. Não foi fácil. Mas aconteceu uma coisa interessante no fim da confissão, quando o padre fez a oração sobre mim. A oração final,
com a absolvição dos pecados. Sim. Naquele momento, não sei o que houve, mas senti um peso estranho sair de cima dos meus ombros. Como se algo ruim saísse mesmo de mim. Então sua confissão foi bem feita. Você estava mesmo arrependido das faltas, conseguiu expor seus pecados ao Padre e queria uma vida nova, expliquei. Como foram quase 20 anos, fico na dúvida se consegui contar todos os pecados ou se esqueci algum. Isso não invalida a confissão? De jeito nenhum. Vale a sua intenção em confessá-los. Agora, se porventura você se lembrar de algum pecado que não confessou, retorne ao confessionário e os exponha ao sacerdote. Entendi. Que bom. Você sabe por que eu senti aquele peso saindo de mim? Sim. Costumo falar aos alunos do clube de membros do meu canal do YouTube que a confissão é uma poderosa oração de libertação e nos coloca em estado de graça para receber a comunhão. Isso que você sentiu foi o poder de Deus o libertando do mal. O homem sorriu, feliz. O sacramento da confissão funciona como uma grande limpeza espiritual. O que acontece se você passar alguns dias sem se lavar, sem tomar banho? Rapidamente, as pessoas com quem você convive vão notar que há algo de errado. Sua aparência aí, obviamente, seu mau cheiro são os primeiros sinais de que você precisa cuidar de si. O mesmo se dá com a alma. Sem frequentar o confessionário, você começa a acumular impurezas espirituais. Os pecados vão se amontoando e toda essa bagagem de forças negativas se torna um peso e dá um nó nas mais diversas áreas da sua vida, distanciando você do caminho de Jesus e de sua amizade. Os espíritos malignos percebem que há várias rachaduras em sua defesa espiritual, pois essa sujeira vai carcomendo as estruturas e alicerces que sustentam sua saúde espiritual. Então, você sente que as coisas não progridem e não encontra explicações humanas para as derrotas que começam a se suceder. Há alguns anos, quando terminei de rezar um terço na Igreja da Imaculada Conceição, na Gávea, Rio de Janeiro, um senhor veio me falar. Pedro, eu faço tudo certo. Frequento a igreja com minha mulher e rezo o terço com você aqui. Contratei bons funcionários para minha empresa, mas, ainda assim, parece que há uma maldição sobre meus negócios. Veio à minha mente que você não recebe a Eucaristia. Olha, eu comungava, mas minha mulher brigou comigo por causa disso. Não entendi. Qual a razão da briga? Receber a comunhão é muito bom. Foi o que eu disse a ela, mas ela insistiu que eu não recebesse mais. Não faz sentido. Algo o impede de receber a comunhão. Vocês são batizados, fizeram primeira comunhão, são casados na Igreja Católica e se confessam. Sim. Então, obviamente, podem comungar. Pois é, mas minha mulher insiste que a minha confissão não é válida. De acordo com as normas da Igreja, quem decide se pode ou não lhe dar absolvição na confissão é o sacerdote, declarei. Então você pensa como ela. Você não se confessa com um padre. Claro que não. Por que deveria? Um sujeito que muitas vezes é mais pecador do que eu. Na hora do ato de contrição, na missa, eu entrego meus pecados a Deus e obtenho absolvição. Infelizmente, você está equivocado. Não é assim que funciona. Sua esposa tem toda a razão. Enquanto você não se confessar adequadamente com o sacerdote, não pode comungar. Ao receber o corpo e o sangue do Senhor sem a preparação correta, você estará condenando sua alma ao invés de salvá-la. Não faz sentido me confessar com um homem como eu, de carne e osso. Onde está escrito isso? Foi o próprio Jesus quem determinou que o sacerdote tem o poder de perdoar nossos pecados em nome dele. Não pode ser. Como eu estava com a Bíblia na mão, pois faço questão de ler trechos da Palavra de Deus em todos os terços que recito com o povo, abre no Evangelho de João. Vou ler um trecho que se passa após a ressurreição de Cristo. Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou,
eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. João 20, 21 a 23. Quer dizer que Jesus deu aos apóstolos esse poder de perdoar os pecados. Exatamente. E os apóstolos o transmitiram a seus sucessores, os sacerdotes. Note, inclusive, que Cristo não lhes deu esse poder em função de serem santos. Ele sabia que aqueles homens eram pecadores. Ele o deu em favor das almas, resgatadas pelo sangue dele na cruz, ou seja, por cada um de nós. Poxa, não imaginava. Mas isso é bem complicado para mim. Saiba que Deus fica muito feliz com a humildade que a gente demonstra ao ir ao confessionário. Além disso, se sua vida financeira não avança, mesmo que você faça tudo certo, a confissão traz enorme libertação. Pode ser a solução. Que tal tentar? Tudo bem. Você me convenceu, Pedro. Amanhã mesmo vou procurar um padre e me confessar. Unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual a Igreja entrega os doentes aos cuidados do Senhor, para que eles encontrem cura, alívio e salvação. Há uma crença errônea de que ele só é ministrado àqueles que estão prestes a morrer. Na verdade, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Parágrafo 1514. Basta que o fiel contraia uma doença que possa representar um perigo de morte caso se desenvolva. Nesse sacramento, o sacerdote unge o doente, na fronte e nas mãos, com um óleo bento e pronuncia as seguintes palavras: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua misericórdia, alivie os teus sofrimentos. Quando o meu diretor espiritual, Frei João Antônio, era prior da casa agostiniana do Leblon, há mais de 20 anos, me pediu que fôssemos até o apartamento de um amigo dele para fazermos uma oração após a unção dos enfermos. O homem tinha um câncer bastante avançado e a situação não era nada boa. Ao final da oração, meu anjo da guarda me apareceu e disse: Pedro, em pouco tempo este doente estará livre das dores. Quer dizer que a unção dos enfermos o curou? Não haverá cura humana. Por sempre ter seguido os preceitos de Jesus e estar reconciliado com ele, renascerá para uma nova vida. Será levado, em breve, para a morada espiritual. Pensei que o sacramento era de cura. Quer dizer que a unção dos enfermos não tem esse poder? Para que serve, então? Fiquei decepcionado com a notícia, já que eu e o Frei João Antônio tínhamos nos esforçado muito e confiávamos em um milagre. Acima de tudo, o sacramento foi fundamental para a limpeza das faltas do doente. Ele está preparado para a nova vida. Isso vale muito mais do que a cura do corpo físico. Tudo bem, mas você não me respondeu: o sacramento pode ou não curar o corpo físico do doente? Sim. Com a permissão do Pai, a unção dos enfermos pode trazer a cura para o corpo, para as emoções e para a mente do ser humano, concluiu ele e se foi. Nosso objetivo supremo na batalha espiritual, como de resto, em qualquer batalha que vivenciamos neste mundo, é a vitória. Isso significa que, após deixarmos nosso corpo físico, queremos entrar no paraíso e viver para sempre com Jesus, os anjos, os santos e a Virgem Maria. Um fracasso ao fim de nossa caminhada na Terra pode determinar o banimento eterno e o envio de nossa alma para lugares sombrios. A unção dos enfermos é um grande remédio contra isso, pois nos reconcilia com Deus, abrindo as portas da salvação. Esse sacramento também tem sua origem no Novo Testamento. Inicialmente, ele está insinuado no Evangelho de Marcos. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem.
expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. MC 6, 12 a 13. A recomendação e promulgação desses sacramentos se deu, no entanto, com o apóstolo Tiago, que escreveu em sua carta: Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, o Senhor o levantará e, se ele tiver pecados, será perdoado. TG 5, 14 a 15. Não podemos ignorar essa arma poderosa, não somente de cura, mas de salvação de nossa alma, deixada para nós por nosso Senhor. A todo instante, os espíritos malignos tentam fazer com que as pessoas ignorem esse sacramento. A razão é simples: por vezes, a unção dos enfermos é o último recurso de resgate que resta à alma. Matrimônio e ordem. Por fim, há dois sacramentos classificados pela Igreja Católica como sendo de serviço: a ordem e o matrimônio. A ordem tem 3 graus: o homem se torna diácono, padre e depois bispo. Por meio do matrimônio, homem e mulher se unem para criar a família cristã. As mulheres não podem receber o sacramento da ordem, pois, segundo a Igreja Católica, Jesus só convocou homens para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Curiosamente, quando recebemos esses sacramentos, nos metemos em uma grande guerra espiritual. A razão é simples: o inimigo de Deus, Satanás, tem como principal objetivo destruir a Igreja de Cristo e o núcleo familiar. Sabemos que ele busca acabar com a obra do Pai Celestial em nosso planeta, e as duas instituições, família e igreja, são fundamentais no plano divino. O matrimônio é tão importante que, quando o casal se une diante de Deus na igreja, recebe um anjo da guarda da família. Esse ser tem a função de auxiliar na harmonia, paz e prosperidade do lar. Se marido e mulher ganham intimidade com esse anjo, encontram nele um fiel guerreiro no combate espiritual. Infelizmente, muitas pessoas não sabem da existência dessa categoria de criatura angélica e não rezam em sua companhia nem o invocam em momentos difíceis. O ideal é que marido e mulher rezem ao menos uma vez ao dia juntos invocando a presença do anjo da guarda da família, além de seus respectivos anjos da guarda, pedindo a eles que intercedam pelas intenções do núcleo familiar. Para a defesa espiritual da família, bem como de seus projetos, é fundamental que todos os seus membros compareçam à missa de domingo, de preferência juntos. Durante a comunhão, cônjuges devem invocar a presença de seu próprio anjo da guarda, bem como do anjo da família, para que os seres angélicos intercedam por suas intenções enquanto fazem suas orações a Jesus. Certa vez, durante uma tarde de autógrafos em Ribeirão Preto, um casal veio falar comigo. Pedro, estamos casados há 25 anos, mas nunca sentimos a presença de nosso anjo da guarda da família. Muitas vezes, nesses anos, passamos por dificuldades financeiras e de saúde, mas nada do tal anjo aparecer. Será que ele existe mesmo? Questionou a mulher. Sim. Tenho certeza absoluta de que ele existe e que todos aqueles que recebem o sacramento do matrimônio ganham essa proteção do céu. Como assim? Perguntou um homem. O anjo não surge para qualquer pessoa que se casa. Fizemos até uma pequena celebração no quintal da casa dos meus pais e assinamos lá os papéis. Essa celebração foi feita por um sacerdote ou diácono da Igreja Católica. Era para receber o sacramento do matrimônio. Não. Foi feita pelo juiz de paz da minha cidade mesmo. Não é válida. Como casamento civil, é válida. Agora, diante de Deus, a história é outra. Não houve qualquer sacramento aí. Sem dúvida não receberam o anjo da guarda da família. Mas, depois que lemos seu livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, queremos ter a bênção de sermos protegidos também por um anjo da família. Aliás, precisamos dele, porque a crise lá em casa está forte,
interveio a mulher. Vocês são católicos? Sim, respondeu o casal. São batizados? Sim. Então devem procurar o pároco da igreja que vocês frequentam ou do bairro onde moram e dizer que querem fazer o casamento religioso, pois no civil já estão casados há 25 anos. Na cerimônia, Deus vai enviar o anjo para cuidar da família de vocês. Quando se torna sacerdote pelo sacramento da ordem, o homem tem a honra de representar o próprio Cristo na terra e celebrar a missa, o mais sublime sacrifício de louvor a Deus, e sua família ganha um grande benefício. Quando meu primo Alexandre soube a data de sua ordenação, resolvemos agradecer ao Pai Eterno e rezar juntos o terço. Foi então que São João Maria Vianney apareceu e lhe mandou uma mensagem. Saiba que, com sua ordenação, as almas de seus antepassados, que estão no purgatório, serão muito beneficiadas. Assim que os colocar no altar em sua missa, elas vão progredir e ganhar a graça de habitar mais próximo do Altíssimo. Veja que o sacramento da ordem não muda a vida apenas daquele que o recebe, mas de toda a sua família. E não falo só dos que estão vivos, todos que aguardam orações no purgatório também são agraciados. A libertação se faz para todos aqueles que têm ligação afetiva de sangue com o sacerdote. Resumindo, é uma grande bênção de Deus para todos. O homem que recebeu o sacramento do matrimônio também pode receber o da ordem. Com autorização da esposa, pode se tornar um diácono permanente, que exerce as mesmas funções de um diácono transitório. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir o matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade e catecismo. Parágrafo 1570. O homem que recebeu o sacramento do matrimônio também pode se tornar sacerdote caso fique viúvo. Sacramentais. No apartamento do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, onde coordenava diariamente um grupo de oração, Zitinha mantinha um ornamento de acrílico com água benta logo na entrada. Um dia, como estava atrasado, passei direto com o violão na mão, sem molhar os dedos e fazer o sinal da cruz. Meu filho, retorne à entrada. Você esqueceu algo muito importante. Ela fez um gesto delicado com a mão direita em direção à porta. O que houve, Zitinha? Chequei o violão, o livro de cantos católicos e o terço. Está tudo aqui comigo. Podemos começar. Quando você chega em casa vindo da rua, lava as mãos e o rosto, não é? Claro. Acho que todo mundo faz isso. Pois a água benta lava aquilo que a água comum não consegue e ainda te protege. Pode ter certeza de que hoje, com a quantidade de pessoas que se reunirão aqui, você vai precisar dessa proteção. Imediatamente, voltei à entrada, molhei os dedos e fiz o sinal da cruz. Zitinha abriu um sorriso. Eu me sentei no chão, próximo de sua poltrona. Observando mais de perto meu pescoço, ela falou: onde está seu crucifixo e a medalha milagrosa? Ela se referia aos objetos que eu sempre carregava no pescoço quando ia à sua casa rezar e interceder pelas pessoas que ali estavam. Toquei meu pescoço e percebi que meu cordão não estava lá. Esqueci em casa. Envergonhado, coloquei as mãos no rosto. Ela já tinha me alertado antes. Toda vez que formos fazer orações de intercessão com pessoas espiritualmente pesadas, não se esqueça dos sacramentais. Meu filho, agora não vai dar tempo de ir à sua casa, pegar seu cordão e voltar aqui. As pessoas já começaram a chegar e daqui a pouco vamos iniciar com uma música de louvor. Desculpa, Zitinha. Não esquecerei mais os objetos sagrados. Lembre-se que, quando usamos o crucifixo e a medalha milagrosa com fé, nosso inimigo, o demônio, percebe que temos um escudo poderoso e que pertencemos a Deus. Ele sabe que não será fácil nos atacar. Então,
Prefere ir para cima daqueles que estão mais desprotegidos, porque é covarde. Assim que todos chegavam para o grupo de oração, Zitinha pedia que eu cantasse um louvor, então passava pelas pessoas, uma a uma, jogando água benta com um borrifador. Também aspergia todas as paredes da sala. Após esse processo, de fato o ambiente ficava mais leve. Com minha visão espiritual, eu captava cores mais vívidas. Por isso, certa vez lhe perguntei, Zitinha, por que eu sinto uma elevação espiritual instantânea quando você usa água benta? Porque aquela água carrega a bênção sacerdotal. É ideal para a limpeza das pessoas e do ambiente. Produz seu efeito de forma imediata. Já reparou que uma pessoa possuída pelo demônio odeia ser aspergida com água benta? Sim, parece que a água benta queima o demônio que está na pessoa e ela urra, esperneia e quer fugir. Veja o poder que a água benta tem no plano espiritual. Outra pessoa que me ensinou sobre a força desse sacramental foi meu diretor espiritual, Frei João Antônio, que exerceu por muitos anos a função de exorcista oficial da Diocese de Belém, Pará. Lá, ele teve uma experiência que traduz muito bem a eficácia da água benta no combate espiritual. Num fim de tarde, o frade recebeu a visita de um casal em sua paróquia. Eles haviam agendado com o sacerdote uma oração de libertação. O marido alegava que, havia algum tempo, a esposa vinha desenvolvendo um comportamento agressivo e estranho, completamente fora do padrão. Além disso, após provocar determinados eventos desagradáveis, ela não se lembrava de nada do que tinha feito. Também não gostava mais de ficar em locais com imagens de Nossa Senhora, algo que sempre aceitara bem. Segundo o homem, aquilo parecia obra do diabo. Frei João Antônio resolveu rezar o Pai Nosso e a Ave Maria com o casal. A mulher parecia desconfortável, mas não deu sinais claros de uma possessão demoníaca. Então, o frade decidiu tomar uma providência para esclarecer a situação. Perguntou ao casal se queriam água. Eles aceitaram. Ele se dirigiu à cozinha, colocou água nos copos e, fazendo a oração apropriada, abençoa. Ao colocar os copos em cima da mesa, ele notou a expressão raivosa da mulher. O homem bebeu sua água normalmente, sem saber que estava benta, e estranhou o comportamento da esposa, ainda mais que estava muito quente, um dia típico em Belém. Quando ele pegou o copo dela para oferecê-lo com mais ênfase, a mulher começou a gritar. Seu rosto se transformou, sua voz engrossou, parecendo a de um barítono, sua mandíbula se deslocou a ponto de fazê-la ter a aparência de um lobo. Ela deu um safanão no marido e começou a rosnar. O frei explicou ao homem que ali havia água benta, odiada pelo inimigo, por isso ele estava se manifestando. A mulher se levantou e tentou morder o padre, que então fez o rito de exorcismo. Em alguma missa, você já deve ter se deparado com o momento do rito final em que o sacerdote dá a bênção dos objetos religiosos, da água e do sal. Sim, o sal, grosso de cozinha, pode ser bento pelo padre e se torna uma arma no combate espiritual. Certa vez, estive em uma palestra sobre o combate espiritual ministrada por Dom Cipriano Chagas, no Rio de Janeiro. O monge beneditino explicou que, se uma pessoa ou uma família está em grande conflito contra forças do mal, humanas ou espirituais, deve adotar a prática de cozinhar seus alimentos com sal bento. Dessa forma, é feita uma limpeza espiritual, dificultando a ação do maligno. As velas votivas também devem ser abençoadas por algum sacerdote para funcionar como um sacramental. Não precisam ser velas de 7 dias, podem ser de qualquer tamanho. Podem ser acesas aos pés de imagens de santos, de Jesus ou da Virgem Maria, dependendo da devoção do fiel. Não é recomendável deixar velas bentas acesas pela casa enquanto os moradores estão fora, pois há risco de graves acidentes. Certa vez, por causa de uma vela acesa no banheiro, o apartamento de uma vizinha minha pegou fogo. Um dia,
Questionei meu anjo da guarda. As pessoas ficam me perguntando se devem acender velas aos anjos. Isso tem algum efeito no mundo espiritual? Vocês, anjos, gostam das velas? A vela simboliza a chama da fé, a vida e a luz de Deus. Por isso, nós gostamos quando o protegido acende uma em honra de seu anjo da guarda. Ela dá apoio e brilho à oração feita na presença do anjo. Então, quanto mais tempo a vela ficar acesa na minha casa, mais você apreciará. Não. O que me agrada é o momento em que você está diante da vela e dirige a oração a mim. Se assim, basta eu acender a vela na hora em que for rezar e depois apagá-la. Sim, respondeu meu anjo. Outro instrumento de defesa espiritual importante são as procissões, consideradas uma forma de manifestação pública da fé, pois através delas as pessoas podem demonstrar a Deus sua devoção, unindo-se em oração. Elas têm uma dimensão comunitária. Quando o fiel participa de uma procissão, dá um recado claro ao inimigo espiritual, pois, caminhando com as velas, imagens e músicas para Deus, reafirma que pertence a Jesus e a sua Mãe Santíssima. Isso afasta o maligno. Nas procissões, as pessoas obtêm graças. São inúmeros os testemunhos dos que tiveram sua oração atendida. Eu mesmo tenho uma história interessante. Mais de 10 anos atrás, estive no Santuário de Fátima, em Portugal, com minha esposa. Nossa intenção era participar da missa na Capelinha das Aparições, rezar o terço lá, fazer a via sacra no Bosque de Valinhos e, por fim, integrar a procissão em honra de Nossa Senhora. Um senhor que trabalhava no santuário veio até mim e disse: "Boa tarde. Gostaria de participar da procissão carregando o andor da Virgem Maria." "Boa tarde. Infelizmente não tenho interesse, mas agradeço o convite." Recusei porque não queria ficar em posição de destaque naquele momento. Pretendia apenas rezar e entregar minhas intenções à Nossa Mãe. Diante do olhar incrédulo de minha esposa, o Senhor me respondeu, triste: "Tudo bem. Uma pena." Minha mulher me deu uma leve bronca por eu ter recusado a honraria. Após algum tempo, veio em minha direção um jovem português desconhecido. Com o olhar fixo em mim, ele apressou o passo e me abordou. "Boa tarde. Meu nome é João. Preciso lhe pedir algo muito importante." "Claro, pode falar. Aliás, me chamo Pedro. Venho da cidade do Porto. Estou aqui para agradecer um milagre à Virgem Maria." Disse a ela que gostaria muito de homenageá-la carregando o andor na procissão da noite. "Acho muito bonito. Você está certo, temos que agradecer sempre. Mas o que o impede de carregar o andor? Você conversou com o pessoal que trabalha no santuário?" "Sim, conversei com todos. Eles sabem do meu milagre. O problema é que, na procissão de hoje, nenhum homem tem exatamente a minha altura." Assim que ele acabou de falar, percebi, éramos exatamente do mesmo tamanho. Não pode ser. Com tantos homens aqui dentro. Deve haver alguém, eu e aquele senhor ali, que trabalha no santuário e é o responsável pelo andor. Procuramos por toda parte. Só um homem se encaixa no que precisamos, você. Minha mulher me encarou, muito séria. O homem que trabalhava no santuário se aproximou, com expressão inquisitiva. O jovem português estava com os olhos marejados. Depois de pensar por um instante, falei: "Muito bem, João. Aonde precisamos ir para levar o andor de Maria na procissão?" O rapaz me abraçou e não sabia como me agradecer. O senhor que trabalhava no santuário abriu um sorriso. Minha mulher também me olhou feliz. Aquilo tudo era muito maior do que minha vontade de ficar quieto rezando. Foi assim que, com uma túnica branca por cima da roupa, ao lado do jovem português, apoiei a madeira do andor sobre o ombro esquerdo. Tinha um peso considerável. Nesse momento, falei mentalmente com a Virgem Maria. "Mãe, com essa confusão toda, não vou poder me concentrar o suficiente no pedido que vim aqui lhe fazer. Então,
Como já lhe falei tudo durante o dia de hoje, por favor não se esqueça de mim. Depois de alguns minutos, quando fizemos a curva com Andor para seguirmos ao final da procissão, a Virgem Maria me falou dentro do meu coração: meu filho, não se preocupe.